Irmãos, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 23. Gênesis, capítulo 23. Nós vamos ler todo esse capítulo. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade: De nenhum modo, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou. Sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: Mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 siclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, a Efrom pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 siclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse da sepultura. Pai Santo, nós te agradecemos pela Tua palavra que nós lemos. Te agradecemos, ó Pai, pela bênção que é estarmos reunidos mais uma vez na Tua casa para celebrarmos o Teu nome, para adorarmos a Ti e, nesse instante, Senhor, para ouvirmos a Tua voz. Por isso eu te peço que o Teu Espírito Santo abra o entendimento de cada um que está aqui nesta noite, Senhor Deus. Que o Senhor, Pai, fale com todos, ó Pai, dando a Tua instrução, o Teu alimento, o Teu consolo que vem da Tua palavra, ó Pai. Ó Deus Santo, faz a Tua obra aqui nesta noite, que a Tua palavra não volte vazia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muitas das meninas pequenas, e tem algumas meninas pequenas aqui e outras meninas maiores também, mas muitas meninas, principalmente as pequenas, sonham em um dia serem uma princesa. As meninas gostam de histórias de princesas, gostam de ver, nessas histórias quando um príncipe vai resgatá-las de alguma situação difícil, de uma bruxa má, ou de uma prisão, ou de qualquer outra situação complicada. E aí aquele príncipe resgata a princesa
e ali eles se casam e juntos vivem felizes para sempre. Muitas meninas já leram, já ouviram, já assistiram em filmes, em desenhos animados, histórias de princesas. E muitos pais de meninas também gostam. Quando as meninas fazem aniversário, fazem ali uma festa temática e vestem um vestido de princesa nas suas filhas e fazem lá um enfeite na mesa, na parede, e lá é a princesa do pai, a princesa da mãe fazendo aniversário. Algumas dessas meninas crescem, fazem 15 anos e algumas delas ganham uma festa de 15 anos e colocam também ali aquele vestido de princesa. E muitas outras crescem ainda mais e no dia do seu casamento vestem também um vestido branco, um vestido de princesa e se casam com seu príncipe encantado e vivem felizes para sempre. Tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito romântico. Mas o fato, meus irmãos, é que princesas são reais. Não essas princesas de conto de fadas, mas existem princesas de verdade. Princesas que são gente como a gente, princesas que nascem, crescem, comem, ficam doentes, vão no banheiro. Sabiam, meninas, que princesas também vão no banheiro? Princesas, às vezes, precisam ir no banheiro. E, muitas vezes, princesas morrem. Princesas morrem. Quem aqui não se lembra de 1997, quando a princesa Diana, num acidente de carro, morreu? E aquilo mexeu não somente com a Inglaterra, mas com todo o mundo, a morte de uma princesa. E hoje eu quero falar a respeito disso. Hoje nós vamos falar a respeito da morte. E talvez você pense que vai ser um sermão triste, um sermão pesado, falar a respeito da morte, mas pelo contrário, vai ser um sermão de alegria, que vai te levar a alegrar-se, né? Porque nós vemos na palavra de Deus que aqueles que servem ao Senhor, a morte não é o fim. A morte não é um momento de desespero. É um momento de tristeza, sim, nós vamos ver isso nesse texto. É um momento que a gente se entristece, sim, diante da morte. Mas não um desespero, porque a morte para o cristão traz a esperança. E eu quero falar aqui nessa noite a respeito da morte de uma princesa. Você se lembra que o nome de Sara significa exatamente isso, princesa. Princesa. E meus irmãos, a morte nos ensina preciosas lições. E esse texto do capítulo 23 de Gênesis vai nos ensinar algumas dessas lições a respeito da morte dessa princesa chamada Sara. A primeira lição que nós aprendemos é que antes de morrer, Sara viveu. Qualquer pessoa antes de morrer estava viva antes. Versículo 1 aqui de Gênesis 23 nos diz: tendo Sara vivido 127 anos. 127 anos, uma vida longa, 127 anos. Foi o tempo de vida de Sara. E Sara, meus irmãos, foi uma mulher tão importante que ela é a única mulher na Bíblia a ter a sua idade registrada quando ela morreu. Nenhuma outra mulher na Bíblia você vai encontrar isso. A idade dela quando ela morreu. E como eu disse, ela viveu bastante, 127 anos, bastante tempo, né? E nós temos acompanhado a trajetória do casal Abraão e Sara desde o final do capítulo 11 de Gênesis. Desde o ano passado, quando nós começamos a estudar o livro de Gênesis, desde o capítulo 1, nós entramos então na história de Abraão, mas a história de Abraão é também a história de Sara. Porque, irmãos, Deus, no capítulo 12, chamou Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E o que aconteceu? Abraão saiu sozinho? Não, ele levou a sua esposa junto. Sara foi junto com ele. O marido, quando ele precisa se mudar por causa do seu trabalho, a esposa vai com ele. Eu sou pastor, então eu já precisei fazer algumas mudanças de casa, de cidade, e a minha esposa veio junto, graças a Deus por isso, né? Eu nunca vou me mudar para alguma cidade, para alguma casa, para poder pastorear alguma igreja, e ela não vai comigo, ela sempre vai comigo.
Ela sempre estará junto comigo até o fim. E veja, aconteceu a mesma coisa aqui. Abraão, ele foi um peregrino. Abraão, ele não teve mais um paradeiro certo, ele fez várias viagens, ele morava no deserto, ele morava em tendas e sua esposa estava sempre com ele, né? E Abraão também recebeu promessas de Deus, promessas como que dele sairia uma grande nação, que a sua descendência teria uma grande herança. E essas promessas se estendiam também a Sara, porque Deus, meus irmãos, ele não faz promessas a indivíduos, mas a famílias. A igreja, ela não é formada por pessoas individuais, mas é formada por famílias. Nós temos várias famílias na igreja. E todas as famílias formam, como a gente viu hoje de manhã na escola dominical, uma única família, a família da fé, os filhos de Deus, a igreja do Senhor. E em Gênesis 17, versículo 16, se você quiser abrir, Gênesis 17, 16, nós vemos uma promessa que Deus fez a Sara. Nós lemos assim: abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Você vê que Deus, ele abençoa a Sara aqui e duas vezes ele repete, né? Abençoá-la-ei e depois, sim, eu a abençoarei. E quais as promessas que Deus fez aqui a Sara? Sara seria a mãe de um filho. Você se lembra que Sara era uma mulher estéril. E já beirando seus 90 anos de idade, a promessa de Deus estava feita, que ela teria um filho. Mas não é somente esta promessa. Aqui nesse versículo nós lemos que dela procederão reis, nações. Ou seja, Sara era uma princesa porque dela vieram muitos reis. Muito tempo depois, muitos séculos depois, nós vemos a linhagem, a dinastia de Davi vindo do sangue de Sara. E finalmente, meus irmãos, muitos anos depois, vem de Sara, o rei dos reis, que é Jesus. Da linhagem de Sara, da família de Sara, do sangue de Sara. E, irmãos, Sara era uma mulher muito bonita, você se lembra disso? As crianças devem se lembrar disso também, as meninas principalmente. Sara era uma mulher linda, tão linda que Abraão, por duas vezes nós vimos já na Bíblia, por duas vezes Abraão teve medo de morrer quando ele foi para o Egito e depois quando ele foi para Gerar, porque ele ficou com medo que os reis desses lugares matassem ele para tomar Sara para o seu harém. E ele mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. Mesmo aos 90 anos, Sara era uma mulher linda, você consegue imaginar isso? Uma senhora de 90 anos, muito bonita, a ponto do rei tomá-la para o harém dele. Então Sara era uma mulher de uma beleza descomunal, excepcional, mesmo quando estava mais idosa. Mas a beleza de Sara, irmãos, não era apenas externa. Ela não apenas tinha um rosto e um corpo bonito, mas o seu espírito era bonito. Sara era uma mulher que tinha fé, uma mulher digna de ser imitada. E é interessante que a Bíblia fala isso a respeito de Sara. Nem de Maria nós encontramos isso na Bíblia, mas de Sara sim. Fora do livro de Gênesis, nós encontramos a Bíblia falando a respeito de Sara por 3 vezes. Primeiro em Isaías 51:2, que a gente não vai abrir, Isaías 51:2, os judeus eles tinham que se lembrar que eles haviam vindo de Abraão e de Sara. Eles eram descendentes de Abraão e de Sara. Agora, 1 Pedro 3,6, se você puder abrir esse texto na sua Bíblia, 1 Pedro 3,6, o apóstolo Pedro, ele exorta as esposas a imitarem Sara. 1 Pedro 3,6. Eu vou ler o versículo 5 também, 5 e 6. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então vejam, as esposas elas têm como padrão, como exemplo, Sara.
Por quê? Primeiro, nós lemos aqui que Sara, que as esposas crentes são filhas de Sara. Filhas de Sara, olha o que ele chama aqui. Vocês, esposas cristãs, são filhas de Sara, porque Sara foi um exemplo de esposa. Ele fala aqui que Sara foi uma esposa submissa ao seu marido. E a gente já aprendeu aqui que a submissão da esposa não é uma obediência machista, né? Que a esposa é uma serva do marido, aquela coisa. Nada disso. Nós aprendemos pela Bíblia, meus irmãos, que Deus, que Cristo, ama as mulheres e coloca as mulheres em pé de igualdade com os homens, tendo o mesmo valor, mas com papéis diferentes, com funções diferentes, inclusive no casamento. E as mulheres se submetem ao marido da mesma forma como a igreja se submete a Cristo. Porque as mulheres sabem que o marido vai cuidar delas, ou deveria cuidar delas. E o texto aqui nos diz que porque Sara era submissa ao seu marido, ela não tinha perturbação alguma. Então Sara, ela confiava no seu marido, era submissa ao seu marido, e isso é um exemplo que a Bíblia dá às esposas cristãs. E um último texto nesse momento é Hebreus capítulo 11, versículo 11, Hebreus 11, 11, que nos diz assim, se você puder abrir. Hebreus 11, 11. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara, queridos irmãos, era uma mulher de fé. Pela fé, ela obteve a concretização da promessa feita por Deus a ela, e ela se tornou mãe. Então Sara, podemos dizer que Sara é aquela mulher virtuosa do capítulo 31 de Provérbios. Você conhece, né? Capítulo 31, a segunda parte do capítulo. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o das mais finas joias. Seu marido confia nela, seus filhos a louvam. Aquela mulher modelo. Sara era essa mulher. Mas você não deve pensar que Sara era uma mulher perfeita. Sara tinha seus pecados. Ela era uma mulher digna de ser imitada, uma verdadeira princesa, muito bonita, tanto no seu exterior como no seu interior, mas era uma mulher pecadora. Uma mulher que tinha os seus defeitos, as suas falhas, os seus pecados. E alguns desses pecados foram registrados na Bíblia. Você se lembra que Sara, ela duvidou de Deus, duvidou da promessa de Deus. E o que ela fez? Ela falou para o seu marido assim: olha, toma a minha escrava Agar e tem um filho com ela. Mais tarde, quando Deus, lá no capítulo 18, na verdade, quando Deus foi à casa de Abraão, foi à tenda de Abraão e disse que Sara teria um filho, você se lembra que Sara riu. Sara riu de Deus, zombou de Deus. Então Sara tinha sim os seus pecados. Não era uma mulher perfeita. Mas, veja só, meus irmãos, Sara foi alcançada pela graça de Deus. Sara foi uma mulher pecadora que foi alcançada pela graça de Deus, que foi convertida pelo Senhor, que se tornou uma mulher crente, uma mulher de fé, conforme nós vimos lá no capítulo 11 de Hebreus. E é interessante uma outra coisa, que lá no capítulo 11 de Hebreus, a galeria dos heróis da fé, você se encontra duas mulheres. Uma era Sara e outra Raabe, a prostituta Raabe. Sara e Raabe são colocadas no mesmo lugar, na galeria de heróis da fé. Puxa, pastor, mas uma princesa e uma prostituta, para você ver, meu irmão, minha irmã, que ninguém merece a salvação. É pela graça. Foi pela graça que Deus salvou Raabe dos seus pecados. Foi pela graça que Deus salvou Sara dos seus pecados. Foi pela graça que Deus nos salvou dos nossos
pecados. E essa graça veio mediante a fé em Jesus Cristo. E como eu falei para vocês, da linhagem de Sara, da família de Sara, do sangue de Sara, é que veio o Rei dos Reis, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Por isso nós devemos ser gratos pela vida de Sara. E não somente pela vida de Sara. O texto nos ensina, meus irmãos, o texto de Gênesis 23, versículo 1, nos ensina que nós devemos ser gratos pelas pessoas que já se foram, que passaram pelas nossas vidas. Aqueles nossos parentes, amigos, irmãos em Cristo, que já partiram, que foram chamados pelo Senhor, nós devemos agradecer a Deus pela vida dessas pessoas. O cristão, meus irmãos, ele celebra a vida, até mesmo depois que a vida se acaba. O cristão, ele agradece a Deus pela vida. Então, você que já perdeu um ente querido, um irmão em Cristo, você deve ser grato a Deus por aquela pessoa que foi. Quando nós passamos pelo luto, queridos irmãos, a mesma coisa deve acontecer. Devemos agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque antes daquela pessoa morrer, ela viveu. Ela viveu no nosso meio. Ela foi importante na nossa vida. Ela esteve conosco. Ela foi uma bênção nas nossas vidas. Então nós devemos, em primeiro lugar, mesmo diante da morte, celebrarmos a vida. Celebrarmos a vida daqueles que passaram pelas nossas vidas. Sara passou pela vida de Abraão. 127 anos de vida. Você imagina quantas coisas eles passaram juntos. Mas Abraão foi grato a Deus e nós devemos ser gratos a Deus pela vida dela e pela vida de todos aqueles que passaram por nós. Segunda lição que esse texto nos ensina, meus irmãos, é que quando Sara morreu, houve luto por ela. Versículo 2, Gênesis 23, versículo 2. Morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Como eu disse, quando diante da morte de um ente querido, de um irmão em Cristo, o crente agradece, o crente celebra a vida. Mas o crente também chora, o crente lamenta. O lamento, o choro, o luto, ele faz parte da nossa vida, ela faz parte da vida do crente. E mesmo que a gente saiba que morrer para o crente, morrer é estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas a gente não quer que a outra pessoa morra. Então, se você tem uma pessoa, principalmente se essa outra pessoa é convertida, é cristã, e essa pessoa ela está numa situação grave de saúde, está já à beira da morte, às vezes internada ou mesmo em casa, o que você faz? O que nós fazemos? Nós oramos. E nós falamos o seguinte para Deus: Senhor, se for da tua vontade, o Senhor tem poder, o Senhor é todo poderoso, se for da tua vontade, Senhor, cura esse meu irmão, essa minha irmã, restaura a saúde. Mas se não for, Senhor, alivia o seu sofrimento e leva. Creio que todos nós aqui, quando tivemos diante de irmãos nossos, de parentes convertidos nossos, que estavam à beira da morte, nós oramos assim. E quando nós estivemos com parentes nossos à beira da morte, que não eram convertidos, nós oramos pela sua conversão. Creio que todos nós já passamos por isso. E, às vezes, meus irmãos, Deus pode curar, se Ele quiser, Ele tem poder para isso, como eu disse. Mas, às vezes, Deus leva. Deus termina com o sofrimento aqui na terra. E se era uma pessoa convertida, essa pessoa não sofre mais. O seu corpo é sepultado, o seu espírito está com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Quem sofre é quem fica. Quem sofre é a família. Quem sofre são os amigos. Quem sofre é a igreja, os irmãos em Cristo. E isso, como eu falei, faz parte da nossa vida, faz parte do luto. Abraão, ele lamentou, ele chorou por Sara. Mas veja que Abraão, ele não orou por ela. Abraão não fez missa de sétimo dia.
Abraão não orou para que Deus tirasse Sara do purgatório. Não orou pela alma de Sara, nada disso. Ele chorou, ele se entristeceu, ele lamentou, mas ele não entrou em desespero. A tristeza de Abraão, ela foi profunda, mas ele tinha paz. E como eu falei, o choro, o lamento, eles fazem parte do luto, inclusive do crente. Alguns estudiosos, alguns comentaristas, eles vão dizer que provavelmente Abraão e Sara foram casados por cerca de 110 anos. Da onde que nós tiramos isso? Vamos lá. Nos tempos antigos, meus irmãos, as mulheres casavam muito cedo. Então Sara deve ter se casado ali entre 15 e 17 anos, mais ou menos, com menos de 20 anos, com certeza. Então, se Sara... Vamos colocar que Sara tenha casado com 17. Vamos supor que ela tenha se casado com 17. 17 para 127, que foi os anos que ela viveu, 110 anos. Imagina vocês dois ficarem casados 110 anos, né? Muito tempo. Foi o tempo, mais ou menos, que Abraão e Sara ficaram casados. Quantas coisas eles passaram juntos. Quantas experiências eles passaram juntos. Todo aquele tempo, né, de peregrinação, os últimos 62 anos da vida de Sara, foi de Gênesis 12 até aqui, Gênesis 23. 62 anos pega todo esse período, esses capítulos da Bíblia. E Sara ali, como eu já falei, né, tendo todas aquelas viagens com Abraão, recebendo as promessas, a gravidez de Sara, a alegria de Sara quando finalmente, com 90 anos, nasceu Isaac, a festa do desmame, tudo deve ter passado um filme na cabeça de Abraão quando ele estava ali chorando pela sua esposa Sara. 110 anos por volta disso, de vida conjugal, mais de um século. Por isso Abraão chorou. Ele tinha motivos para chorar. Sua esposa estava morta. O seu casamento tinha terminado com o falecimento da sua esposa. E algumas pessoas, irmãos, tentam demonstrar força no luto, deixando de chorar. Tem gente que não chora no luto, segura, quer dizer que é forte. Mas a Bíblia nos ensina o contrário. A Bíblia nos ensina que no luto é bom chorar. Devemos orar. O choro é importante, o choro é bom. Eclesiastes 7, versículo 3, se você puder abrir, nos ensina isso. Eclesiastes 7, 3. Diz assim: melhor é a mágoa aqui é tristeza, não é aquela mágoa, amargura, mas é tristeza. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Irmãos, o choro no luto, ele alivia o coração. Depois que a gente chora, quando estamos de luto, a gente termina o choro aliviado. Por quê? Porque, como eu já disse, o choro do cristão é um choro diferente. Não é desespero, não é raiva, mas é o choro da saudade. É o choro que aquela pessoa que partiu vai deixar a saudade no seu coração. E se aquela pessoa que partiu era um cristão, era uma cristã, é um choro da esperança. Ele não está desesperado, mas tem esperança de reencontrar com aquela pessoa. Por isso que quando o cristão morre, os outros cristãos não dão adeus. Não é um adeus, mas é um até breve. É um até breve. Até daqui a pouco, porque daqui a pouco a gente vai também. Sabe quando aquela pessoa da sua família fala: olha, eu vou na frente, estou indo para casa, vou na frente, a gente se encontra em casa. E aí você vai depois atrás. É isso a morte para o cristão. Esses nossos irmãos foram na frente, mas a gente está indo. Cada dia que passa a gente está mais perto de nossa casa. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas a gente vai se encontrar com
com os nossos irmãos que já partiram. Por isso que o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele ensinou aos Tessalonicenses que eles deveriam ter essa esperança diante da morte. Lá em 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18, se você quiser abrir, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, nós lemos assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Veja, Paulo está falando o seguinte: olha, não sejam ignorantes com relação àqueles que partiram, porque eles não têm esperança. Você vai num velório de uma pessoa que não é crente, as pessoas estão desesperadas, elas não têm consolo. Por isso que elas ficam fazendo novenas, missa de sétimo dia, missa de um mês, de um ano, porque elas acham que a alma daquele ente querido está no purgatório, ficam lá fazendo as suas rezas para Deus tirar aquela pessoa do... Não, o crente, ele descansa, porque ele sabe que o seu ente querido que partiu e que era do Senhor está com Cristo. E se não era, ele descansa no Senhor, porque o Senhor ele sempre faz o melhor. Versículo 14: Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, o crente, ele no luto tem a esperança da ressurreição. A gente chora, a gente lamenta, mas é um choro com esperança. É uma tristeza que é consolada. São lágrimas que o Espírito enxuga, o Espírito Santo enxuga, porque a gente sabe que a gente vai se reencontrar, que a gente sabe que aquele corpo sepultado vai ressuscitar. Então, irmãos, nós devemos sim guardar o tempo de luto. Cada pessoa tem o seu tempo do luto. Tem pessoas que rapidamente se recuperam do luto, outras demoram um tempo mais, mas é necessário sim esse tempo de luto. Inclusive existe uma lei trabalhista a esse respeito na CLT. O artigo 473 da CLT diz que o trabalhador ele tem direito a 2 dias consecutivos de licença no seu trabalho, licença sem desconto, quando falece o cônjuge, o pai, a mãe, os filhos. Por quê? Porque é necessário esse tempo, um tempo mínimo de luto. Então, quando você passar pelo luto, espero que demore, mas quando você passar, chore. Chore de saudade, não de desespero. Chore um choro de esperança. Se aquela pessoa que partiu era um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, chore na esperança de que você vai encontrar com essa pessoa novamente. E vai encontrá-la aonde? Vai encontrá-la em casa, que é essa a nossa terceira lição. Depois que Sara morreu, ela foi para casa. Depois que Sara morreu, ela foi para casa. Do versículo 4 até o final, o versículo 20, meus irmãos, que nós já lemos, a maior parte desse texto vai falar da compra do túmulo de Sara, que Abraão precisou fazer. Quando uma pessoa morre, os seus parentes eles precisam tomar providências a respeito do sepultamento daquela pessoa. E o que acontece? Tem que tomar tudo que é necessário. Caixão, o funeral do corpo, o túmulo, todas as coisas. Carro funerário. O ideal, meus irmãos, é que a gente providencie essas coisas em vida, quando a gente está com saúde.
O ideal é, se a gente tiver condições, é ter aquele plano funerário, que você preparar tudo. Por quê? Porque depois que morre, é mais trabalho para os parentes. E é mais caro. É caro morrer. Quem já passou por essa experiência de ter que sepultar um ente querido, viu que custa caro você sepultar uma pessoa. É caro morrer. Isso não é de hoje. Nós vamos ver aqui na experiência de Abraão tendo que sepultar sua esposa, que foi caro, custou caro o túmulo de Sara. Versículo 4, versículo 3, Abraão, ele, depois do seu lamento, do seu luto, ele vai até os filhos de Et. Quem eram os filhos de Et? Eram os moradores daquela terra onde ele estava. E no versículo 4 ele diz: sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse de sepultura convosco para que eu sepulte a minha morta. Abraão e Sara nunca tiveram a sua própria terra, nunca tiveram a sua própria casa. Eles eram ricos, sim, eles tinham gado, eles tinham prata, eles tinham ouro, provavelmente, eles tinham vários empregados, escravos, eles eram muito ricos, mas eles nunca tiveram a sua própria terra, a sua casa própria, eles sempre moraram em tendas, em barracas. E agora, depois de morta, Abraão trata de providenciar uma casa para Sara, um túmulo para Sara, um túmulo próprio. Então, ele vai até esses homens daquela terra, ele era estrangeiro, ele não tinha muitos direitos. E ele vai até os homens daquela terra e ele pede uma sepultura. E ele não pede somente uma sepultura. O versículo 4 diz que ele diz assim: dai-me a posse da sepultura. Qual que era a diferença disso, da posse da sepultura? É que Abraão queria comprar uma sepultura, comprar um jazigo, um túmulo próprio para Sara e para toda a família depois. E o que os homens daquela terra falam? No versículo 5, no versículo 6, aliás. Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a tua sepultura para sepultares a tua morta. E vai ficar nessa conversa aqui até chegar num sujeito chamado Efron, que era provavelmente um dos homens principais naquele lugar, se não o principal, naquela negociação. Por quê? Eles não queriam vender o túmulo para Abraão. Eles queriam apenas o seguinte: olha, a gente não precisa pagar nada não. Sepulta sua esposa numa das nossas melhores sepulturas. Só que por que Abraão queria comprar aquela terra? Porque sepultar Sara numa das sepulturas dos heteus, dos filhos de Et, seria equiparar Sara com aquelas pessoas. Abraão queria um lugar que fosse só para a família dele. Guardadas as devidas proporções, seria o equivalente a Abraão sepultar Sara numa vala comum, numa sepultura comum. E como eu falei, Abraão e Sara nunca tiveram a sua própria terra, mas tinham a promessa de Deus que os seus descendentes teriam a terra. Então, o desejo de Abraão comprar aquela sepultura, o que era a sepultura? Era um terreno com uma caverna, a caverna de Macpela. Macpela significa caverna dupla, então era uma caverna bem grande, dupla, né, dobrada, que era suficiente para sepultar todos os seus descendentes próximos dali, de Sara para frente. E tinha também um bosque, o arvoredo de Macpela. Então seria um lugar muito bonito. Existem alguns cemitérios que são muito bonitos, com árvores, gramados, são muito bonitos mesmo. E imagine um lugar assim, muito bonito. E Abraão queria comprar aquilo porque aquilo seria a primeira parte da terra prometida que ele teria. Abraão nunca teve uma casa, mas um túmulo só seu, comprado com o seu dinheiro, ele teve. Sara, para ele e depois para os seus descendentes. Sara, meus irmãos, estava morta. Sara precisava de uma sepultura digna. E Abraão, então, ele tem o desejo ali de comprar uma sepultura para sua mulher, para que ela não fosse colocada numa sepultura qualquer, mas uma sepultura própria dela. E é interessante uma coisa, meus irmãos. As pessoas, elas são sepultadas.
A Bíblia nos diz que quando a gente morre, o nosso corpo volta para o pó, porque nós somos feitos do pó. Mas vejam que a Bíblia conta a história de uma mulher que não era princesa, mas era rainha. E era uma rainha má. Sabiam, meninas, que na Bíblia tem princesas e tem rainhas más também? Tinha uma rainha chamada Jezabel. E foi a pior de todas as rainhas. Em 2 Reis, capítulo 9, eu não vou ler aqui, mas depois na sua casa você pode ler, 2 Reis 9, de 30 a 37, nós lemos lá a história da morte de Jezabel. Como é que Jezabel morreu? Jezabel ela foi lançada, jogada do seu palácio e foi atropelada por cavalos. E depois que ela morreu atropelada, quando foram sepultar Jezabel, sabe o que tinha acontecido? Só encontraram a caveira dela, as mãos e os pés. Os cães, os cachorros comeram o seu corpo. Não sobrou nada. Não sobrou nada. Porque aquela mulher foi tão ruim, tão má, que ela nem sepultada ela foi. Já com Sara foi diferente. Sara, ela foi sepultada de modo digno, de modo honroso. E o que acontece? Como eu falei, sepultar alguém custa caro, sepultar um ente querido custa caro. E nós vemos que depois de toda aquela negociação que Abraão teve com os heteus e finalmente com esse homem chamado Efron, quando a gente chega aqui em Gênesis 23, versículo 15, o Efron ele fala o seguinte para Abraão: meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Na hora do luto, esse homem, que não era um homem crente, ele se aproveitou de Abraão. Por quê? 400 ciclos de prata era 4,5 quilos de prata. Era muito dinheiro para um terreno com uma caverna. Ele quis passar Abraão para trás. Ele quis se aproveitar de Abraão. E aí a gente aprende mais uma coisa aqui. Que na hora do luto, é a hora do crente dar um bom testemunho. A gente deve dar bom testemunho durante a vida toda, mas o luto é um momento especial para nós darmos um bom testemunho. Esse homem quis passar Abraão para trás. Abraão sabia que era um preço muito alto por aquele terreno. O que Abraão fez? Ele podia pichinchar, era um costume dos homens daquela época. Mas diz o versículo 16 que, tendo Abraão ouvido isto a Efron, pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Abraão pagou. Abraão foi honesto. Abraão foi honroso. Irmãos, Abraão finalmente comprou uma casa para Sara, uma sepultura para Sara. Mas a gente sabe, meus irmãos, que o corpo de Sara foi sepultado nesse lugar. A primeira parte da terra prometida, que muito tempo depois os descendentes de Sara e de Abraão conquistaram toda a terra. Mas Sara, apesar de ter sido uma mulher rica, uma verdadeira princesa, ela nunca foi apegada às coisas da terra. Tanto que ela nunca teve uma casa. Isso nos ensina, meus irmãos, a nós também, da mesma forma, não sermos apegados às coisas deste mundo. A não sermos apegados, aos bens que nós temos. Porque um dia a gente vai e nós não vamos levar nada. Uma pessoa uma vez disse o seguinte: a única terra que a gente leva depois que a gente morre é a terra que está debaixo da nossa unha. Você não vai levar nada, você não vai levar terra, terreno, casa, carro, caminhão, trator, roupas, panelas, nada disso. Uma vez eu ouvi uma história de um homem que ele tinha 10 fazendas. Esse homem ele tinha bens, ele tinha 10 fazendas, ele tinha muito gado, ele tinha caminhonetes caras, tinha caminhões, tinha muito dinheiro. Mas esse homem era um homem infeliz.
Ele era infeliz porque a esposa dele não amava ele e ele também não amava a esposa. Ele amava as suas coisas, amava o seu gado, as suas fazendas, as suas caminhonetes, mas ele não amava a sua esposa. Seus filhos não amavam seu pai. Os seus filhos estavam interessados apenas na herança e não no pai. Não tinham o amor do pai. Esse homem era um infeliz. Era como aquele homem daquela parábola que Jesus contou, que teve uma grande colheita e que teve a ideia de derrubar os seus celeiros, construir outros mais novos e achar que aquilo ia dar segurança para a sua vida. E Jesus falou assim: louco, nessa noite vão pedir a tua alma e tudo que você tem vai ser para quem? Então sim, trabalhe, compre a sua casa, reforme a sua casa, tenha os seus bens, mas que aquilo seja para a glória de Deus em primeiro lugar e para abençoar outras pessoas. Não se apegue a bens materiais. A nossa casa não é aqui. A nossa casa está nos céus. A nossa casa é com o Senhor. E finalmente, meus irmãos, nós aprendemos que, como eu disse, o luto é a oportunidade de nós darmos um bom testemunho. Como eu falei, os heteus, os filhos de Et, tentaram passar Abraão para trás, cobrando um valor muito alto pelo terreno de Macpela. E Abraão ali naquele momento deu um bom testemunho. Ele pagou o preço, ele foi honesto, ele foi justo. Irmãos, o luto para o cristão é um momento de dar bom testemunho. É um momento, como eu disse, de nós louvarmos a Deus. Existe um costume, que eu tenho visto até mesmo aqui, de fazer o funeral dos crentes em casa. Mas pensem comigo, meus irmãos. Existe um costume muito mais antigo entre os cristãos de fazer o funeral, o ofício fúnebre do crente na igreja, no templo. Por que isso? Por que a gente vela ou a gente faz o funeral dos crentes no templo? Por que a gente faz isso? Simples, meus irmãos. Para nós é a grande oportunidade que nós temos de darmos um testemunho de esperança para os de fora. Porque quando você faz o funeral, o ofício fúnebre de um crente dentro da igreja, dentro do templo, você vê o seguinte, você vê a igreja reunida, chorando junto. Não é só a família da pessoa, mas toda a igreja é uma família. Você vê a igreja unida ali, chorando com os que choram. Outra coisa, naquele momento é um momento de culto. Não é um velório, pura e simplesmente, mas termina com um culto ao Senhor. Se você convida uma pessoa de fora para vir para um culto na igreja, muitas pessoas não vêm, mas no velório ela vai. E se for dentro da igreja, ela vai. E aí ela vai ouvir a palavra, ela vai ouvir os cânticos, ela vai ouvir os louvores. Velório, ofício fúnebre de crente tem que ter música. Minha esposa, ela fala isso, né? Tem que ter música. É um momento triste, sim, mas é um momento de alegria também, como eu disse, porque a morte para o cristão é um momento de esperança. Então você louva a Deus, você agradece a Deus. É um momento em que o evangelho é pregado e aquelas pessoas que vêm de fora, estão nos bancos da igreja, ouvem a palavra. Eu já soube, meus irmãos, de histórias de pessoas que se converteram em ofícios fúnebres. Nunca pisaram numa igreja. Aí um dia de um ofício fúnebre, de um sepultamento, ela foi. E ali ela ouviu o evangelho sendo pregado. E ali ela foi convertida. É claro, meus irmãos, que nesse tempo de pandemia, às vezes não é possível. Mas havendo a possibilidade, é importante, sim, o ofício fúnebre, o funeral do crente ser feito no templo. Velório, meus irmãos, não é hora de comida. Tem gente que só vai em velório para comer, só está interessado na comida que tem no velório. Não é hora de comida, é hora de tristeza, de lamento, de consolo e de testemunho da palavra. Então, meus irmãos, é hora de testemunho. Abraão deu um bom testemunho. E a gente tem que dar esse testemunho, que nessas oportunidades que Deus nos dá, o testemunho do Evangelho.
Por isso, amados e queridos irmãos, sejamos gratos. Gratos àqueles que passaram por nossas vidas. Gratos por Sara, porque de Sara veio o Salvador, o Rei dos Reis. Sara, meus irmãos, ela morreu com fé, porque ela não tinha casa aqui nessa terra, mas aspirava pela casa celestial. Hebreus, capítulo 11, versículos 13 a 16 nos diz: todos estes, inclusive Sara, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando-os que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Não tenha medo da morte. A morte é ir para casa. Seja grato a Deus pela vida que Deus está te dando, pela vida daqueles que passaram na sua vida. E na hora do luto, chore, entristeça-se, mas não um choro sem esperança. Um choro de que você vai se reencontrar com aquele irmão em casa, no céu, para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.